Boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. Continue comigo aqui no TV Notícias, que começa agora e com muita informação para você. Aumentou o número de pessoas que abriram o próprio negócio, mas muita gente permanece na informalidade. Jovens apostando no intercâmbio com outros países. Estudantes da universidade estão à procura de novos conhecimentos. Muita gente participou do primeiro encontro de contação de histórias do Sintete da UFO. Foram boas prosas, típicas do interior de Minas Gerais. Hoje tem ainda as vagas de emprego e estágio para Uberlândia e região e muito mais. O TV Notícias começa agora. Em função do desemprego e da diminuição dos postos de trabalho, muita gente se viu obrigada a abrir o próprio negócio, principalmente como microempreendedor individual. Isso de acordo com o Sebrae. Mas muitos se arriscam ainda na informalidade e assim garantem o sustento da família. Há 15 anos, Heraldo trabalha nas proximidades do campus Umuarama da UFO. Ele conta que começou a produzir salgados com a ajuda da esposa quando morava em Unai. Por dia, vende aproximadamente 300 salgados de vários sabores e tamanhos. Foi difícil, né? No início a gente não conhecia ninguém, aqui a gente tinha alguns parentes, né? Mas a gente chegou assim, não conhecia nada. E aí foi... A minha esposa até arrumou um serviço de costureira logo no início, né? Mas aí eu fui ficando assim meio parado e falei, não tem jeito não. Daí comecei a fazer alguma coisinha já de vender, né? E fui começando. O estudante de biologia Marcelos aproveitou o intervalo para lanchar. Escolheu comprar do senhor Heraldo por estar perto do bloco onde estuda. Primeiro pela localização, porque é próximo aqui ao Instituto de Biologia, onde eu estou sempre tendo minhas aulas. Pelo preço e porque também é um salgado gostoso. Eu acho bom de comer aqui. E o atendimento sempre é muito bom, eles sempre tratam a gente muito bem. A cada 3 meses, Cirlei acompanha o marido que faz consultas no ambulatório de saúde do servidor, NAS da UFO. Enquanto aguarda o atendimento, aproveita para saciar a fome. Eu costumo comer assim porque o salgadinho dele é aciadinho, você vê, é gostoso, né? E a gente vê que então a gente tem confiança, né? Porque se comer qualquer coisa também não dá. O trabalho como ambulante ajuda a sustentar a família. Conseguiu formar 5 filhos na Universidade Federal de Uberlândia. E a próxima meta é abrir uma lanchonete. Conseguiu que eles estudassem, se formassem, graças a Deus, né? E eles também foram muito dedicados, né? Eles nunca trabalharam para poder estudar, né? A gente sempre bancamos eles, né? E graças a Deus hoje estão todo mundo aí, né? Formado e bem encaminhado, graças a Deus, né? Em abril, a Letícia completa 12 anos, que faz acarajé e vende como ambulante em feiras. Conta pra gente qual é o desafio de trabalhar com esse produto tipicamente baiano. No começo, eu acho que teve bastante desafio, assim, na rua. Nas feiras, eu acho que teve uma aceitação melhor, né? Que eu trabalhei na feira gastronômica e hoje eu trabalho na feira da gente como ambulante. Onde as pessoas me chamam, que tem um espaço, eu vou trabalhar. Há 7 meses, Letícia trabalha no mercado municipal e vende em média 8 acarajés por dia. Conta que prefere o serviço de ambulante para estar mais próxima das pessoas. Em grandes eventos, chega a vender 100 bolinhos de acarajé. A renda ajuda a manter os 2 filhos. Mais do que um alimento, Letícia busca levar às pessoas um pouco da cultura baiana. Quando você trabalha culturalmente, falando, eu acho, e vivendo aquela cultura, eu acho que é muito mais gostoso. A reportagem retrata bem a realidade não só de Uberlândia, mas de todo o país. Ainda tem muita gente na informalidade. Agora, se você procura um emprego de carteira assinada, hoje tem o nosso quadro Mercado de Trabalho. Confira as vagas oferecidas para Uberlândia e região. Oportunidade para atendente em escola de idiomas. O salário é de R$ 1.084 mais benefícios. Para concorrer à vaga, é preciso ter ensino médio completo e experiência com atendimento ao cliente. Mais informações, talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga para supervisor de atendimento. A empresa exige que o candidato tenha experiência com gestão de pessoas e uma das atividades é elaborar treinamentos e acompanhar a equipe. Para mais informações, o contato é leticiap@fundaçãocdl.org.br.
Para quem está no ensino médio e busca oportunidade de estágio, tem vaga nas áreas de atendimento, auxiliar administrativo, telemarketing e estoque. A bolsa varia de R$ 400 a R$ 700 e é preciso ter pelo menos 16 anos. Mais detalhes, consultoria@fundaçãocdl.org.br. Oportunidade de estágio em estética para quem está cursando superior na área. O horário é a combinar. Informações talentos@fundaçãocdl.org.br. Com o objetivo de conhecer novas culturas, estudar uma outra língua e até complementar a formação acadêmica, muitos estudantes investem no intercâmbio com outros países. A IESEC, maior organização mundial gerida por jovens, dá os caminhos e oferece também condições de permanência dos intercambistas nos destinos escolhidos por eles. Ana Laura chegou recentemente da Itália, onde ficou por algumas semanas para desenvolver um trabalho voluntário. Lá, foi acolhida por uma família italiana. Quando eu entrei na universidade, eu conheci algumas pessoas que já tinham feito essa experiência, já tinham entrado em contato com a IESEC, alguns amigos, alguns conhecidos. E aí eu entrei em contato com eles, fui até a sala deles e eles me sugeriram que eu entrasse no site, desse uma olhada nas oportunidades, nas vagas. E aí eu fiz tudo pela internet mesmo. Eu tinha alguém que me apoiava aqui na IESEC, que fazia tipo o intercâmbio entre eu e as instituições que eu me interessava. Mas foi basicamente assim, pela internet, eu via as vagas e via que eu me encaixava melhor e me arrisquei. A estudante do 5º período de Economia da UFO deu aula de inglês para jovens entre 11 e 14 anos em uma escola pública. Ela conta que foi uma experiência única ter contato com outras pessoas e com outra língua. Eu tive contato com muitas pessoas diferentes, tive contato com um estilo de vida diferente, com uma economia diferente, uma língua diferente. Então, assim, eu fui abrigada por uma família italiana. Então, isso é muito legal, porque você vive uma vida... Eu vivi por 2 meses uma vida completamente diferente da que eu vivo no Brasil. O Matheus, que é estudante de Relações Internacionais, também fez intercâmbio. E o destino foi a Ucrânia. Lá, ele deu aula de marketing e finanças. Foi maravilhoso, foi uma experiência totalmente diferente, um país totalmente diferente, culturas diferentes, hábitos diferentes. O pessoal não fala inglês, então a gente teve principalmente esse probleminha. O pessoal mais velho que trabalha nos restaurantes, então a gente tinha que entrar nos restaurantes. Muitas das vezes a gente apontava, fazia gesto. A gente também usava muito o Google Tradutor, que ajudou a gente demais. E também eu tive um probleminha com o fuso horário, são 5 horas, então assim, eu chegava, eu estava cansado. Eu era o único da América do Sul, eu tinha amigos do Egito, da Turquia, da China, mas assim, o único brasileiro era eu, então era eu que sempre estava cansado, porque o sol se punha às 4 horas, 5 horas já não tinha mais sol, estava tudo escuro. O pessoal estava querendo sair para beber, para se divertir, eu chegava às 11, eu já estava exausto. Então isso eu senti bastante em relação à diferença do nosso país. A IESEC é a maior organização mundial gerida por jovens. Ela é reconhecida pela Organização das Nações Unidas e está presente em 126 países. No ano passado, aproximadamente 120 estudantes fizeram intercâmbio por meio da organização. 70% são alunos da UFO. A IESEC é uma organização sem fins lucrativos, então a gente atua em mais de 120 países pelo mundo e a gente atua com 3 produtos principais, principalmente agora nesse ano. Então, o primeiro deles é o Voluntário Global. Então, o Voluntário Global, você vai para outro país, vai trabalhar e fazer um trabalho social em outro país. Então, geralmente é uma escola pública, realmente você pode poder ajudar e tudo mais, ou em uma ONG. Aí outro é empreendedor global, então a gente está trabalhando em foco ele esse ano também. E ele também é voluntário, de curta duração, assim como o voluntário global, porém ele atua no segundo setor. Então você é para outro país para trabalhar em uma startup. Então, a diferença de startups de outras empresas é que a startup é um empreendimento, mais dinâmico. Então, na minha empresa, que é aquilo, nossa, vai fazer isso, isso, isso. Não, é algo mais dinâmico, você tem mais... você sabe realmente o que você vai fazer, não é igual uma empresa que é você tem que assinar papel, é isso e tal. E outros deles é o Talentos Globais, então, é bem diferente dos outros, porque ele é de maior duração, então 3 meses a 1 ano, e além disso você recebe, então ele é remunerado. E ele requer muita experiência, então tem que ter um currículo muito bom de atuação, e nessas áreas principais é marketing e TI. Então, esses são os 3 produtos que a gente trabalha hoje, IESEC, no Brasil.
A organização oferece o suporte para qualquer estudante entre 18 e 30 anos que queira viajar para desenvolver algum tipo de trabalho. A ESEC hoje a gente trabalha em prol de dar o suporte, todo o suporte possível, desde o início, então, desde que a pessoa se cadastra no nosso site até que ela retorna para o Brasil e que ela pisa aqui de volta. Então, desde o momento que ela se cadastra, a gente aborda ela, dá o melhor suporte para ela, ajuda ela na busca de vagas e tudo mais. Depois que ela assina o contrato para viajar, a gente ajuda ela com passagem, seguro-saúde e tudo mais. Então, todo o suporte possível. Então, enquanto ela está lá também, ela tem o apoio da ESEC de lá. Então, do mesmo jeito que nós recebemos intercambistas aqui em Uberlândia, a gente dá o melhor suporte para eles. Quando eles vão também, eles têm o suporte da ESEC de lá. Então, eles têm todo o suporte, então eles vão para outro lugar. Por exemplo, voluntário global, empreendedor global, eles têm o benefício de host. Então, você vai para outro país, você vai ficar na casa de uma família, ou na casa de um estudante, ou na casa de alguém. Você não vai ter gasto com acomodação. Então, a gente dá esse suporte para tanto achar esse host, né, quanto para também assegurar que seja o melhor possível. Então, qualquer tipo de problema que ele tiver lá, a gente está disposto a ajudar. Então, qualquer coisinha assim, bem pequena, que basta que seja, a gente está aqui para ajudar. A Ana Laura e o Matheus mal chegaram no Brasil e já têm novos planos mundo afora. Quero voltar para lá, com certeza. Pretendo muito, sim, ir para a Turquia, para o Egito. Pessoal, agora eu estou focando mais na Ásia. São países diferentes, que é o que eu foco, assim, que é o que eu quero, coisa diferente. Todas as informações sobre os programas de intercâmbio estão disponíveis no www.iesec.org.br. E daqui a pouco, como foi o primeiro encontro de contação de histórias realizado pelo Sindicato dos Técnico-Administrativos da Universidade. Continue comigo, TV Notícias volta já. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, 5% das vagas de estacionamento nas cidades são destinadas aos idosos e 2% para pessoas com deficiência. Em Uberlândia, 17 mil pessoas estão cadastradas para terem acesso às vagas especiais. Para fazer o credenciamento, o interessado deve comparecer ao núcleo de benefícios e gratuidade no terminal central, munido de todos os documentos pessoais e declaração médica também, no caso de pessoas com deficiência. Mais informações pelo telefone 3215-5652. O Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da Universidade Federal de Uberlândia, o Sintet, realizou o primeiro encontro de contação de histórias. Teve muita prosa, típica nossa aqui do nosso povo do interior de Minas Gerais. Uns vieram para ouvir, outros para contar história. Isso mesmo. Afinal, quem não gosta de uma boa conversa, né? Desde muito tempo, as histórias fazem parte da vida das pessoas e são uma das formas mais antigas de alguém comunicar e trocar experiências. E essa é a proposta do projeto Contação de Histórias do Sintet UFO. A ideia é resgatar o costume, um pouco esquecido nos dias de hoje. As pessoas mais velhas, elas têm muita história para contar e elas gostam de contar história. E além disso, em todos os espaços onde há um contador de história, sempre tem muitas pessoas que gostam de ouvir. Acho que essa questão de ouvir história já nasce com a gente. O primeiro encontro foi de muita conversa. Para Denise, a prática vai muito além da diversão. Por trás de uma história, muita coisa pode ser ensinada, aprendida e compartilhada. Não é só para divertir as crianças, é para ter um momento de catarse, às vezes, da terceira idade, que a gente já foi no centro de tecelagem, foi assim que, sabe? Então a história vai muito além de só divertir, vai para ensinar, para te auxiliar num momento que você precisar de atravessar ou tiver uma dificuldade, você vai lembrar daquela história. Ah, aconteceu assim, vai dar tudo certo. Qualquer pessoa que queira ouvir ou contar histórias está convidada a participar dos encontros. O Matheus está no 4º período de psicologia da UFO e ficou interessado no assunto. E a contação de história, eu acho que ela mexe muito com esse aspecto super profundo nosso, que é a curiosidade. Desde a curiosidade da criança e do adulto também, né? Então eu vim para ver pessoas que estão engajadas nisso, né? Então, proporcionando esse encontro, assim. As datas dos próximos encontros ainda serão definidas e as histórias não vão ficar só aqui não. A ideia é compartilhar com mais pessoas por meio de um livro e um documentário. Dentro do projeto a gente tem como objetivo
criar um documentário depois com essas pessoas mais velhas, com os contadores de história, onde eles estão, o que eles fazem, e também tirar um livro, resgatar essas histórias e com elas fazer um livro para ser distribuído depois nas escolas, onde houver criança, para as pessoas que queiram. As datas dos próximos encontros nós vamos divulgar aqui no TVU Notícias e também na programação da TV Universitária. E agora nós vamos falar do livro O Modelo de Greymar, Entendendo a Ação na Narrativa, lançado recentemente e que já está entre os mais vendidos da categoria Cinema e Televisão. O autor é o professor Rafael Duarte Oliveira Venâncio, que é professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Professor Rafael, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala dessa obra, é uma contribuição não só para professores pesquisadores, mas outros profissionais também relacionados à área da própria narrativa, que é trabalhada no livro em relação ao linguista, não é mesmo? Eu acho que, na verdade, é um livro que é em comemoração ao centenário do Greymar, né, que é em março desse ano, né? E é uma coisa que é interessante, que ele serve para qualquer apaixonado por cinema, por TV, por livros, porque é como a gente entende a construção das narrativas. Então, ele é um livro de amplo alcance e por isso que nessas plataformas de livros, vamos dizer, e-books que a gente tem, é muito importante isso. A gente não atinge só a comunidade acadêmica, a gente também atinge a comunidade, o fandom, que a gente fala, né? Os fãs, tudo que gostam de cinema, gostam de TV, gostam de livros, gostam de contar histórias. Professor, você falou a questão de estar disponibilizado na internet, nesse canal. É muito interessante também, né? Uma forma de democratizar o acesso e da mesma forma também baratear até mesmo o acesso, porque as pessoas conseguem otimizar aí também esse canal de comunicação. Não só isso e não só para o Brasil, né? Pensando que é um site de internet com visualização internacional, como é um texto em português, a gente está pensando numa das línguas, não é a mais falada, mas é um dos top 10, atinge toda a lusofonia. Então a gente está falando também dos nossos irmãos portugueses, os países africanos que falam, até mesmo Timor-Leste. Então isso é uma coisa que é interessante. Como está disponível em todas as versões, né, as versões europeias, as versões estadunidenses, a versão brasileira, o e-book, então todo mundo consegue adquirir ele e fica uma questão mais fácil. É algo que está produzido aqui em Uberlândia, mas que chega em toda a lusofonia no mundo todo. E professor, falando dessa questão da própria língua, é a primeira vez que a gente tem realmente exclusivamente em português, não é mesmo, nesse segmento? A gente tem outros livros sobre o Greymar em português, a gente tem livros publicados nos anos 70, enquanto o Greymar já era vivo. O que a gente não tem é um livro sobre essa parte da teoria do Greymar. A gente tem outras teorias, porque ele foi um semiticista muito celebrado, mas exatamente um estudo tão profundo sobre o modelo não existia em nenhum livro e nem existia nenhum em português. A gente tinha alguns trabalhos em espanhol e muitos em francês, que é a língua original do autor, mas em português ele é o primeiro. Professor, para a gente ter acesso à obra, o que a gente tem que fazer? Na verdade, é basicamente você ir na Kindle Store da Amazon, digitar o modelo de Greymar, amazon.com.br, modelo de Greymar, e está lá disponível para... Tem gente que assina, né? Então é só sincronizar o aparelho ou adquirir para visualização pontual. Que bom. Olha, professor, muito sucesso com essa obra e outras que virão por aí também. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço e estamos à disposição. Obrigado, Rafael. E depois do intervalo tem a previsão do tempo para esta sexta-feira e muito mais informação para você. TVU Notícias volta já. Os municípios mineiros já podem se inscrever para participarem dos Jogos Escolares de Minas Gerais, JENG. A fase microrregional acontece entre 1º de maio e 18 de junho. Segue com as etapas regionais em 6 cidades-sede, de 10 a 15 de julho. E a última fase da competição acontece de 31 de julho a 5 de agosto. Os representantes das cidades interessadas devem se inscrever pela internet no www.jogosescolares.esportes.mg.gov.br. A chuva deu uma trégua no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Hoje o dia começou com muito sol e altas temperaturas. Confira agora a previsão para esta sexta em algumas cidades da região. Em Uberlândia, o dia começa com sol e muito calor. Não deve chover. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 30.
Dia quente também em Araguari. Nada de chuva. A temperatura mínima é de 16 e máxima de 29 graus. Em Tupaciguara, a sexta começa com sol e algumas nuvens. A mínima é de 17 graus e a máxima de 30. Nada de chuva também em Patrocínio. Terá sol durante todo o dia. Mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Ituiutaba, o dia será quente, muito sol e não deve chover. A temperatura mínima para a sexta é de 21 e máxima de 33 graus. Além da função básica de receber os alunos e professores para terem acesso à leitura e aos estudos, a Biblioteca da UFO realiza também todos os meses o Sarau Sons Poéticos. A cada edição são muitas apresentações artísticas e culturais. Eu recebo aqui a idealizadora e coordenadora desse projeto, a Valéria Rezende Teixeira. Valéria, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala, né, dessa função social da biblioteca, além daquela que é educacional, isso é muito gratificante, não é mesmo? Porque as pessoas podem participar das várias apresentações que lá são realizadas, não é isso? Com certeza. O nosso público, tanto da comunidade externa quanto interna, né, que frequenta a biblioteca e também aqueles que não frequentam, mas sabem do sarau, né, são bem-vindos. Como é que a gente fica sabendo da programação? Ela é divulgada também no site? Sim. Tanto na página da UFO, na página da biblioteca, e eu faço também essa divulgação. Pelo Facebook, nós temos uma página, Sarau Sons Poéticos, né? E é só acompanhar lá. É só acompanhar. Que bom. O que a gente tem de apresentação? E quem realmente faz essa apresentação cultural à comunidade acadêmica e externa também da UFO? Então, nós temos uma variedade cultural e artística. Então, tem espaço para o artista que é poeta, para o artista da dança, do teatro e da música. E numa noite só, todo esse apresentações. Isso, Nós já temos uma data da próxima edição? Já temos. Qual é a data? data? Dia 20 de abril. Dia 20 de abril. Isso. Bom, nós temos um tempinho aí. Nesse intervalo, as pessoas interessadas, inclusive, em se apresentar, elas podem fazer uma espécie de inscrição? Como é que é? Pode. Nós temos um WhatsApp, né, para as pessoas entrarem em contato e a gente inscrevê-las. A gente pode falar o número do WhatsApp aqui? Podemos. 992-02-4554. Vamos repetir? 992-02-4554. Importante lembrar, então, que é pelo WhatsApp. Para a gente encerrar, Valéria, o que a gente pode falar de considerações finais das edições anteriores? Qual foi o resultado disso junto a essa moçada de estudantes que nós temos, professores, técnicos e também, é claro, todos aqueles que chegam até a universidade para participar do sarau? A cada evento a gente recebe um número maior de pessoas, então tem crescido. Nós vamos para a 9ª edição e a última nós contamos com um número dobrado de participantes. Olha só, e nós vamos divulgar com certeza aqui na TV também as datas e mais próximo ao evento também nós vamos fazer mais uma divulgação. Valéria, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Nesta sexta tem espetáculo em Uberlândia, Zapato Busca Sapato, resultado de uma parceria entre Trupe de Truões e Companhia La Máquina de Teatro do México. Os detalhes com a repórter Gislene Rodrigues. Olá, Flávia, e a todos que acompanham o TV Notícias. A peça Zapato Busca Sapato vai ser apresentada amanhã, dia 31 de março, sexta-feira, aqui no Teatro Municipal. Para saber mais informações, eu converso com a Amanda Barbosa, que é integrante da Trupe de Truões. Amanda, o que o público vai poder conferir nesse espetáculo? Bom, o espetáculo Zapato Busca Sapato conta a história de um sapato que nasce sem um par e sai pelo mundo em busca desse outro par, passando aí por 3 continentes. Saindo do México, nasce no México, vem parar no Brasil e daqui segue para Moçambique, na África. Qual é o público-alvo dessa peça? O público-alvo são crianças, né? Mas é um espetáculo de classificação livre. A gente fala aí que é para criança, mas pai vem, irmão vem, tia vem, é para todo mundo, né? Contempla a família toda. E como é possível adquirir os ingressos? Os ingressos podem ser adquiridos amanhã mesmo aqui no Teatro Municipal, a partir das 16 horas até o horário de início do espetáculo, que é às 20 horas. O elenco tem pessoas de fora também? Ele tem, na verdade a gente tem 2 elencos, tem o elenco mexicano e o elenco brasileiro. Ano passado a gente estreou o espetáculo aqui no Brasil com participação dos 2 elencos e depois em outubro a gente fez uma temporada no México também com parte dos 2 elencos, mas essa apresentação de amanhã é com o elenco todo brasileiro. Ok, Amanda, muito obrigada pelas informações. Então, quem gosta de teatro, quer ter um momento de cultura, fica aí o convite. É com você, Flávio. A gente fica por aqui, boa noite para você, a gente volta a se ver amanhã. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição.